Ai, gente, eu não consigo falar assim, chorar. Ai, gente, eu não consigo. E aí, carinha, como é que tu tá? Como é que está? Espero que esteja bem, continuar vai ser Jesus Cristo e é nóis. Gente, como vocês viram aí no título, hoje eu vim falar um pouquinho, né, da morte do meu pai. Eu demorei muito tempo pra gravar esse vídeo, porque já tem 1 ano que o meu pai morreu. Pra mim parece que foi ontem ainda, mas eu demorei muito porque eu esperei um momento que eu estivesse preparada e que não tivesse ninguém em casa. Então pode sentar no sofá, pega uma pipoca, menina, que a história é grande, muito grande. Como eu falei pra vocês, eu esperei um momento que eu estivesse mais preparada, sabe? Porque, gente, é muito real isso. Toda vez que eu toco nesse assunto, eu choro, não tem muito jeito. Eu esperei um momento que eu estivesse mais, sabe, preparada pra conversar com vocês sobre isso. E como eu falei que eu ia fazer um vídeo aí hoje, eu resolvi, tava pensando muito no meu pai, eu resolvi fazer esse vídeo. Pra deixar claro pra vocês aqui, eu sempre fui muito apegada ao meu pai. Acho que das 3 eu sempre fui mais apegada ao meu pai. Todas sempre foram, né? As minhas 2 irmãs sempre foram muito apegadas ao meu pai. Mas das 3 eu acho que era eu, porque eu era caçula, né? Meu pai tinha mais aquela coisa. Lógico que ele amava as 3 do mesmo jeito, igual. Só que como eu era mais novinha, né? Ele sempre queria me agradar, aquela coisa toda e tal. Então eu sempre fui mais apegada. Quando eu tinha 3 a 4 anos, meus pais se separaram e eu fui embora com a minha mãe pra Luiz Eduardo. Só que a gente voltou pra cá, pra essa cidade onde eu moro hoje. E aí minha mãe, eu lembro que minha mãe até perguntou com quem eu queria morar, se era com ela ou com meu pai. Gente, e eu sempre fui muito apegada ao meu pai. Eu escolhi meu pai. Só que não durou muito tempo, acho que eu fiquei com ele 1 ano. Sim, mas eu era muito novinha, a gente não durou muito tempo, porque meu pai, sozinho, as minhas irmãs já tinham vindo morar com a minha mãe. Aí meu pai sozinho pra cuidar de uma criança e dele tal, e é homem, né, mais complicado. Enquanto eu estive lá, ele cuidou muito bem de mim, sabe? Mas como era homem, aí minha mãe acabou me trazendo pra cá. Mas sempre, gente, sempre, todo final de semana eu ia pra lá. Às vezes minha mãe nem queria ir, né, me levar tal, pra ir lá pra onde ele morava, só que eu tava, mãe, se você não for, eu vou, eu não sei, eu quero ir ver meu pai, não sei o que, qualquer coisa, gente. Meu pai nunca levantou um A pra mim, gente, nunca alterou a voz, nada, ele sempre foi muito paciente, eu admirava isso nele, porque ele era muito, muito, muito paciente, ele nunca levantou a mão pra um filho dele, então assim, gente, meu pai era a melhor pessoa que existe nesse mundo, sério. E aí sempre eu ia todo final de semana ver ele. Gente, quando foi em 2017, eu acho que foi em 2017, eu fiquei evangélica. E aí o que acontece? Eu ia todo final de semana ver meu pai, né? Era o tempo que eu tinha, porque meio de semana eu estudava. Como eu ia todo final de semana ver meu pai, os cultos eram todo final de semana. Então eu tinha que fazer assim, um final de semana pra Deus, pra ir adorar a Deus na igreja, e outro final de semana pra ir ver meu pai, né? Porque não tinha como, tipo, só ficar aqui na igreja, assim, que eu amava meu pai, porque a coisa que eu mais queria ver era meu pai. Mas também tinha como eu só ver meu pai esquecer de Deus, porque quando eu ia pra igreja, eu orava pelo meu pai. Gente, foi a única pessoa que eu nunca esquecia de orar na igreja era meu pai. A primeira pessoa, eu podia esquecer de qualquer uma, menos do meu pai. Teve uma época que eu tava muito, muito, muito focada na igreja e que eu fiquei um tempinho sem ir lá, né, onde ele morava. Até que ele falou, filha, você esqueceu de mim, não sei o que e tal. E eu fiquei muito chateada com isso, porque já foi perto dele adoecer, sabe? E eu, às vezes, eu até me culpo por isso. Eu lembro que depois que ele morreu, né, algumas pessoas chegou pra mim e comentaram, mas você ficava muito aqui, ia pra igreja, não sei o que, esquecia que seu pai morava lá, não ia ver ele. Acho que isso me magoou muito. Como eu ia dizendo pra vocês, ele ficou com uma febre, ele ficou gripado. Era como se fosse uma gripe. Aí todo mundo achava que era gripe e nem se preocupou tanto, né? Ele ficou com uma gripe que a febre não passava de jeito nenhum, isso em junho de 2018. Na verdade, no comecinho de maio, no finalzinho de maio já começou isso, sabe? E a febre não passava, não passava, não passava, só que a gente só achava que era febre, nunca achou que era uma coisa demais, então ele nunca vinha no hospital. Só que ficou muito estranho, porque, gente, ele tomava todo tipo de remédio, chá e tal, e não passava, e a gente ficou achando muito estranho, e ele veio no hospital. E aí ele veio no hospital e informaram ele que ele tava com início de pneumonia, só que ia dar os medicamentos necessários a ele, e ele ia pra casa e ia ser tudo de boa, e aí... Mas eu falei, só início de pneumonia, ele vai tomar os medicamentos, vai melhorar e vai tudo voltar ao normal. Vou poder ver mais vezes meu pai, né? Porque depois que eu recebi o recado dele, que ele falou que eu tava demorando muito de ver ele, e aí eu me sensibilizei, eu falei, não, eu vou ir ver mais meu pai. E aí ele voltou pra casa, só que 1 semana depois, como não passou a febre... Gente, de 24 horas por dia, 20 ele tava com febre. A febre não passava por nada, sério, ele tomava todo tipo de remédio. E aí ele veio aqui de novo
pro hospital. Isso eu tinha 14 anos, tá, gente? Veio pro hospital e aí ele fez os exames e falou que ele tava com início de Não, ele tava com infecção urinária. E aí, só que aí o médico falou que ele ia ter que ficar uma semana internado, tomando os medicamentos necessários, e depois ele voltava pra casa e ia ser tudo de boa. O que a gente achou muito estranho, porque primeiro deu início de pneumonia e depois deu infecção urinária apenas. Então a gente ficou meio... E aí essa semana, como minha irmã tava grávida, ela não aguentou ficar aqui a semana, né? Quem adivinha que ficou com ele? Eu fiquei com ele a semana toda, gente. Ele era tipo acompanhante. Só que pela manhã eu estudava, então não tinha como eu ficar com ele pela manhã. Mas todo dia que eu chegava da escola, 12 e pouco, eu almoçava, tomava banho e ia pro hospital. 1 hora antes das 11 já tava lá. E eu ficava com ele de 1 até 7, que era só permitido ficar, não, né? Poderia dormir lá, mas como eu era menor de idade, não podia, né? E aí ele voltou pra casa. Sempre que eu ia ficar com ele no hospital nessa semana, tipo, na quinta-feira tinha culto. E eu voltava pra casa às 7 horas, tomava bem rapidinho, 7h30 e ia pro culto. A igreja é aqui do lado de casa. E aí eu ia pro culto e toda vez que eu tava no culto, eu pedi o pastor pra orar pelo meu pai, que tava internado aqui na maternidade e tal. Gente, eu fazia de tudo. Eu lembro que eu ajoelhava na igreja e eu orava, eu pedia. Eu falava, pai, que não seja nada, que o Senhor permita que tudo fique bem e tal, enfim. Ele voltou pra casa, só que em 2, 3 dias eu recebi a notícia que ele tava vindo pra cá, porque ele ficou muito pior mesmo. E ele voltou e eu fui logo pro hospital, fiquei desesperada. E quando eu cheguei lá, minha irmã, né, que tava grávida, falou que... o médico falou que ele deveria ir pra Salvador urgentemente. E aí, gente, na hora de se despedir, ele olhou pra mim e falou assim, não se preocupa não. Eu falei, pai, vai com Deus, dei bênção a ele, né? Ele falou, não se preocupa não. Eu vou voltar pra gente fazer meu aniversário e tal. E, gente, sempre tava perto do aniversário dele, acho que faltavam uns 2 meses. E sempre no aniversário dele, ele sempre fez uma festa com bebida, churrasco, enfim, com tudo. E ele sempre gostou disso, sempre fazia. Aí eu falei, o senhor vai voltar sim, pai, com certeza, a gente vai fazer, vai ser sua alegria, não sei o quê. Só que mal sabia a gente que ele ia voltar mais num caixão, né, gente? Aí foi passando os dias ele em Salvador e eu sempre aqui, né? Perguntava como tava meu pai. E aí falava, tá na mesma, tá na mesma. E o tempo foi passando e eu perguntava, tá na mesma, tá na mesma, tá na mesma. Aí chegou uma hora que eu fui perguntando e eu acho que minha irmã já sabia que meu pai tava doente. E a minha mãe não queria falar muita real pra mim, porque sabia que eu era muito apegada com meu pai, qualquer coisa eu poderia até entrar em depressão. Uma menina de 14 anos, né, gente, já tem muito problema na adolescência, imagina se falasse assim, um baque. E aí minha mãe foi falando as coisas muito aos poucos pra mim. Teve um dia, por exemplo, quando já tava mais no final, assim, né, que ele tava lá, eu ligava pra ele, né, gente, e aí eu ficava percebendo que a voz dele cada vez era mais baixinha, ele quase não conseguia falar. E aí chegou um dia que minha mãe chegou aqui pra mim e falou bem assim, ó, hoje seu pai fez exame, a médica falou que tem 80% de chances de ele estar com câncer. Mas vamos orar, tudo vai dar certo, e não sei o que eu falei. Aí eu já fiquei muito triste, gente. Eu lembro que quando ela acabou de conversar comigo, eu vim aqui pro meu quarto e chorei. Por mais que tinha só chances. Na verdade, ele já tava com câncer, mas minha mãe não queria falar pra mim. Porque sabia que eu ia ficar agoniadinha. E aí eu lembro que eu fui pra igreja e eu orei. E gente, eu ajoelhava no banco da igreja, chorava. Eu sempre ia meia hora antes do culto começar e chorava muito. Eu pedia a Deus de todo o meu coração, sabe? Eu falava, Deus, pelo amor de Deus, a única coisa que eu te peço, faz meu pai ficar melhor, faz um milagre da vida do meu pai, não deixa ele estar com câncer. Eu sempre pedi a Deus, gente, de todo o coração. Eu nunca fui tão sincera com Deus como eu fui nessa época, sabe? Porque, real, eu orei muito pelo meu pai, tinha muita gente orando pelo meu pai. E aí teve um dia que minha mãe chegou e falou assim, ó, a médica confirmou que seu pai tá com câncer, gente. Aí parece que minha vida desabou. Desde aí eu já tava aérea, sabe? Qualquer coisa que eu fazia já não sei, eu nem sabia o que eu tava fazendo, na verdade. Eu só sabia chorar. Chegava da escola 12 horas, entrava pro meu quarto, chorava. E aí confirmou. Só que ela não tinha falado que era maligno. Ela não tinha falado que meu pai ia morrer, sabe? Um dia minha mãe chegou pra mim, conversou comigo e pediu pra que eu me preparasse, porque doença é assim, né? Ela pode melhorar, mas também pode não melhorar. E aí minha mãe pediu pra me preparar. Aí eu fiquei pior. Gente, cada vez mais eu fui ficando pior. Acho que eu fui ficando pior junto com meu pai. Meu pai pior da doença e eu pior do psicológico mesmo. E teve um dia, gente, num domingo à tarde, acho que isso foi dia 12 ou 13 de outubro de 2018.
Foi nessa base. No domingo à tarde, eu e minha mãe foi visitar minha tia e minha irmã ligou, né, a que tava com ele, a que tava grávida, me ligou e falou que meu tio de Luiz Eduardo ia passar por aqui e ia pra Salvador visitar meu pai. Ele já tinha ido uma vez e ia a segunda agora, porque sabia que meu pai tava muito ruim, né? E aí, como ele ia passar por aqui, por onde meu pai morava, pra pegar minha avó, ela falou, ó, se você quiser ir, dá tempo, tem uma vaga, se quiser ver meu pai. Eu falei, se eu quero ver meu pai, cara. Nessa situação, gente, eu vim correndo pra casa, arrumei minhas malas e fui lá pra onde meu pai morava. Isso no domingo à tardezinha, porque na segunda cedo a gente já ia pra Salvador. E, gente, eu fui, né, domingo à noite lá pra onde minha avó morava e todo mundo se reunia na sala. E a sala era do lado do quarto do meu pai, porque meu pai tinha um quarto, né, lá na casa da minha avó, porque sempre ficava por lá. E aí eu entrei pro quarto do meu pai e tava a blusa dele em cima da cama, gente. Eu deitei na cama, no quarto do meu pai, eu peguei aquela blusa, gente. Sabe, o cheiro dele tava lá todinho e eu ficava ouvindo o povo conversando na sala, né? Meus tios conversando na sala falando, o médico falou que não tem mais jeito, que não sei o que. O apelido do meu pai era Nu, gente. Aí eu ficava ouvindo e abraçado a blusa. E o povo falando, a gente orou tanto pra não dar em nada. E eu abraçada a blusa ainda e ouvindo aquilo, a gente acha que foi o pior momento da minha vida. Nossa, eu abraçada a blusa e o povo falando e eu ouvindo. E eu chorando baixinho pra ninguém ouvir, sabe? Aí, no outro dia cedo a gente foi. Então eu sei como eu tava. Eu tava muito nervosa, muito agoniada, muito triste em ver meu pai naquela situação. Eu tava muito ansiosa. Era o que eu mais queria, ver meu pai, mas era o que eu menos queria, ver meu pai daquele jeito. E eu entrei no primeiro dia, na segunda que a gente chegou lá, e o meu pai já tava deitado na cama, com fralda, na sonda. Toda hora iam lá aplicar coisa nele e aquela coisa. Gente, quando eu entrei, eu já comecei a chorar logo. Eu chorei desesperada, quase gritando no meio do hospital. E aí meu cunhado me segurou de um lado, alguém me segurou do outro, não lembro. E aí a enfermeira falou assim, não, se acalma, seu pai escuta você, então não pode deixar... não pode deixar que ele te escute chorando, senão ele vai ver que ele tá ruim mesmo e vai se entregar de vez à doença. Não pode. E aí eu chegava perto dele, mais calma, sabe? A lágrima descia, porque era inevitável, mas eu tentava não fazer barulho. E eu falava, pai, eu tô aqui com o senhor. Eu ficava falando que amava ele. E, gente, ele ficava mexendo os lábios, tentando falar pra mim. E ele naquela cama de fralda, não falava mais nada, gente, ele não mexia nada. A enfermeira falou que ela só me escutava. E eu falei tudo que eu tinha vontade. Naquele momento eu falei tudo que vinha ao meu coração falando pra ele, sabe? Eu ficava falando que eu amava ele, que as 3 filhas dele amavam ele demais. Tal, e ele tentava mexer os lábios pra falar, gente, nada. E eu falei, eu volto amanhã, pai, pra te ver. E aí na terça-feira eu voltei. E eu sempre falava que amava ele, e eu mexia assim, sabe, no cabelo dele. Quando eu passava a mão, caía o cabelo dele na minha mão, né, gente, porque ele tava com câncer de pulmão, ele fumou muito desde novo e não parou de fumar, tá, gente? E aí, gente, eu lembro que eu falava assim, pai, eu posso te beijar? Eu sempre pedia, eu posso dar um beijo na testa do senhor? E ele balançava a boca como se fosse pra dizer que sim, sabe? Eu ia lá e dava um beijo na testa dele. E aí eu pedia de novo, pai, eu posso beijar de novo? Aí eu falava rindo assim na vozinha pra ele, sabe? Ele sentiu o carinho que eu tinha por ele. Aí eu falava, pai, eu posso beijar de novo? Ele tentava mexer a boca e ia lá, beijava. Quando foi na quarta-feira, eu fui ver ele de novo. E aí a enfermeira falou que ele não me escutava mais. Que já tinha feito o teste e tal, tudo certinho, enfim. Ele não me escutava mais e aí eu fiquei, assim, completamente acabada de vez. Porque enquanto ele me escutava, eu tinha certeza que ele tava percebendo que eu tava ali de alguma forma. Eu sei que a nossa conexão era muito grande, que ele entendia que era eu, sabe? Mas como falou, ele não tava me escutando, mas o que eu tinha que fazer era eu sentir a emoção, porque ele não sentia mais nada, né? Ele malmente estava respirando. E eu ainda falava com ele, eu falava, pai, te amo. E eu ainda falei com ele no último dia, mesmo ele não escutando. Eu falei tudo que eu tinha vontade, eu falei que eu amava ele. Na quarta-feira à noite, e aí era hora de dormir. Na casa da minha irmã, o Wi-Fi fica no andar de baixo. E como eu tava no andar de cima, o Wi-Fi não era muito bom em cima, então eu fui dormir logo muito cedo. Geralmente eu dormia 12 horas, aí esse dia eu fui dormir 10 horas da noite. Quando eu peguei no sono logo, gente, e umas 11h30 eu acordei e gritei, pai. Eu acordei de vez, pai! E aí minha irmã olhou assim, que foi, Cauane, não sei o que, gente, eu não sei, é como se fosse um aviso. Outro dia, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, minha tia ligou
Por que 5 horas, né? Por que não deixou lá pra 7, que era a hora que a gente acordava? Minha irmã, o celular da minha irmã, e minha irmã não atendeu, porque minha irmã já sabia. Minha irmã começou a chorar só de ver a ligação. E não teve coragem de atender, eu não tive coragem de atender, e minha prima atendeu. E aí quando atendeu e falou, mãe, não sei o que era a filha da minha tia, que passou a noite com meu pai, que atendeu e falou e tal, e aí ela já começou a chorar. E eu já comecei a chorar, minha irmã já começou a chorar, todo mundo já começou a chorar. A gente chegou no hospital. Aí toda vez que alguém chegava, falava, já tá preparando o corpo. Vocês querem um caixão, que cor? Vem escolher o caixão. Aquilo tudo me doía, gente. Falar de caixão, falar de corpo, tratando tudo numa seriedade, aquela coisa. Gente, eu chorava por dentro. Não sei, todo mundo almoçou. Eu não consegui. Eu fui a única que não consegui, porque não descia nada. Eu só sabia chorar. Chegou a hora de ir embora. A gente pagou a funerária pra trazer de Salvador pra cá, pra onde meu pai morava. E o carro da funerária, gente, foi na frente do carro do meu tio. Eu fui atrás no meio. Toda vez que eu abria o olho, eu batia de cara com o carro da funerária, com o fundo da funerária. E o fundo da funerária mostrava o caixão. E aí eu via o caixão e ficava agoniada. E chegou na quinta de madrugada, onde ele morava. Chegamos, e pra descer do carro, gente, eu fiquei meia hora tentando saber se eu descia, como eu fazia. Se eu ficava ali no carro escondida, porque eu não queria ver aquele tanto de gente já esperando meu pai, sabe? Sei lá. Eu resolvi descer e veio muita gente pra cima de mim, me abraçar. Eu ficava, sabe, me dando conforto, mas acho que cada vez era pior. E eu pegava as coisas dele, a bolsa dele que tava lá em Salvador, aí tinha o cheiro dele, gente. Muito horrível. Meu pai, gente, no caixão, ele ficou totalmente diferente. Na verdade, não é que ele ficou diferente, ele ficou muito novo. Ficou tudo perfeitinho nele, assim, meu pai tava muito lindo, gente. É muito estranho falar isso, né? Ele tava muito lindo no caixão. Aí eu olhava, passava a mão ainda nele. As 2 irmãs estavam grávidas. E essa de Salvador tava já nos dias de ganhar, então ela podia acontecer de vir, né, na viagem e acontecer alguma coisa, não podia. Então ela não pôde vir pro enterro do meu pai. E a outra minha irmã que ficou com ele o tempo todo tava grávida também, só que ela não podia, o povo não deixou ela ir pro cemitério. Então eu fui a única filha que foi pro cemitério. E começaram a enterrar. E aí eu joguei a flor que eu tava na mão, não sei quem me deu aquela flor, gente, não faço ideia. E aí eu joguei a rosa na cova dele e começaram a enterrar. E eu não sei explicar. E todo mundo aos poucos, depois já de enterrado, foi saindo. E eu fiquei lá no cemitério, gente. Eu ajoelhei na cova, eu fiquei chorando muito, muito, muito. Porque pra mim eu não queria sair dali, eu não queria sair de perto do meu pai. Não queria de jeito nenhum. Se eu pudesse, eu ficava ali o resto do dia todo. E aí vieram me tirar, falando que eu não podia mais ficar ali, que eu tinha que ir pra casa dormir, que eu tinha madrugado e que não dava mais, que eu tinha que ir. E eu fui, gente, com o coração partido, parece que eu tava deixando meu pai sozinho ali, sabe? A gente nunca vai estar, de fato, assim, preparado pra perder alguém. Nunca. Você pode dizer que você tenta se preparar, tenta ser forte, mas, gente, na hora é um pesadelo ainda e não dá pra explicar. Então, que vocês possam dar valor às pessoas que estão perto de vocês, que amam vocês, que vocês possam demonstrar sentimento. Gente, para de ser frio, assim, parem de ficar fazendo joguinho na vida, gente. Demonstra mesmo, velho. Fala que ama, demonstra o amor que vocês têm, porque perder alguém é horrível. Deixem o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, tá, gente? Um beijo e tchau.